Pergunta, como distinguir traumas de intuição? Principalmente relacionamento amoroso. Você percebe que há algo errado? Oculto, mas não tem prova. Olha, é difícil, porque se você está traumatizada, isso é mais forte do que a razão. Entendeu? Dependendo do trauma, você nem consegue ter razão. Você tem um negócio, você já se treme todo, né? A gente que pega trauma de tudo, qualquer coisa que você imaginar. Então, é muito difícil você sozinha fazer isso, mas dá para fazer uma análise sem você colocar o que acontece. Toma cuidado com a carência, não caia no conto do vigário, não importa a cara do sujeito, nada, roupa, dinheiro, conversa, nada disso. Você está atrás do que está por trás. Bonito isso, né? Eu quero saber isto. Você vira uma cientista verdadeiramente. Cara, a pessoa que você vai colocar ao seu lado vai andar. A gente não, por exemplo, não. Eu não faço plano para começar uma coisa para acabar. Acaba porque ou eu sou problemático ou a outra pessoa também é e não dá jeito junto. Mas eu nunca fiz um plano de chegar num lugar para acabar. Não existe isso. Então, como é uma coisa que eu pretendo que seja para sempre, só que a gente vai fazendo merda em cima de merda através de aparência, não sei o que tal, e carência. Você precisa fazer uma infiltração pesada antes de seu coração cair na cilada. Tá? Porque depois que você cai na cilada, aí você já vai passar a sofrer para tirar. Não existe entrada mais forte que o estado de apaixonar. Em nenhuma outra coisa. Talvez um trauma pesado, mas a forma de apaixonar é tão intensa que, por isso, para tirar é difícil. Porque a entrada é muito rápido, porque enraiza muito rápido e difícil de tirar. Demora mais tempo, porque não dá para sair. Entendeu? Então, por isso que você precisa observar a fundo, olhar comportamento. Mas vamos sair? Vamos. Aí você em casa já escreve no seu caderninho. Cadê meu caderninho? Vou escrever isso aqui. Vou sair com fulano aqui, vou ficar ligado. Olhar comportamento, vou fazer pergunta. Ai, diz que é dane-se. E aí, como é que é você em casa? Não, se você faz pergunta, faço. Por quê? Porque eu não sei ler energia. Eu não sei, eu quero saber o que está por trás do olho sorridente, né? O que está por trás da boca com harmonização, eu quero saber. Não vem, é normal isso, fazer pergunta chata. Mas, e aí, cá? Como é você? Tá bom, vamos ver. E tem que fazer, tem que se cuidar, tem que fechar a porta, não pode dar bobeira. A pessoa pensa o seguinte, é para sempre, entendeu? Se for para dar um negocinho rápido, é uma coisa. Pode estar nisso, não estou julgando. Estou falando, mas se você vai fazer uma coisa com alguém, tem que ser para sempre. Eu penso assim, eu não pretendo ficar mais ou menos ali naquele negócio. Então, velho, eu tenho que ser um detetive. Até porque se a pessoa for mesmo, para ela vai ser bom. Eu acho ótimo quando alguém desconfia de uma coisa que eu tenho. Será que, rapaz, estou na meio da dúvida. Falei, rapaz, vou ficar lisonjeado. Porque se a pessoa está na dúvida se eu sou assim e eu sei que eu sou, então tá tranquilo, né? Se eu ficar nervoso é que é estranho, né? Fernanda fala aqui, Saulo, quando a pessoa só mostra a verdadeira face para poucas pessoas, os outros ficam gritando que ela é boa por máscara que usa. Olha, isso acontece o tempo inteiro, né? E às vezes você conhece a pessoa por 10 anos, você só vai conhecer a pessoa depois. Isso que é difícil, velho. As pessoas que eu conheço, cara, 10 anos depois, velho. Tem pessoas, elas se aproximam. E quando é espiritualizada? E nesse meio da espiritualidade aí, meu Deus. Nesse meio da espiritualidade aí, dessa galera famosa de escritos e não sei o quê, é um negócio, véio. Você tem que estar ligado. Não, e eles são porque eles aprenderam a arte, eles manipulam milhões de pessoas, milhares que assistem. Então você não tem que olhar, velho. E eu sou olhador. Eu sou chato, velho. Olho cada detalhe, olha, observo, tal, não sei o que, tal. Eu caí no conto muito, eu já caí, viu? Tô falando isso porque eu já caí. Eu caí. As pessoas se aproximam, tal, aí tá lá, às vezes sai, você busca, eu não trago quase ninguém para fazer live aqui. Tenho medo. Já fiz. Porque depois as pessoas se aproximam, tal, se aproximam.
pega inscrita, pega não sei o quê. Outra coisa, atrelar nome. Porque, vê, se você tem um trabalho espiritual, que você quer ganhar dinheiro, a melhor coisa para você é atrelar seu nome a pessoas que aparentemente são da área ou são legais espiritualmente. Aí o que acontece? Ó, vamos pegar ali que a gente pega o nome dessa pessoa, tem que tomar cuidado até com quem você anda. Aquele ditado, diga-me que com quem andas, eu te direi quem és, é verdadeiro. Você tem que dizer não a algumas pessoas. Tem que se afastar mesmo. Sério, não, educado, não vai dar, tal, não estou podendo, estou na faculdade, tenho falado isso direto. Pessoas com um projeto gigante aí, velho. Gigante. Educado, obviamente. Alguns lugares você vai, por exemplo, você vai num lugar, vai e tal. Até eu acho importante, às vezes eu conversando com o Wagner estava comentando, cara, eu acho que eu não vou. O que a gente faz, Saulo? O que a gente faz com esses lugares? Eu falei, Wagner, olha, uma coisa é você atrelar a sua imagem a um projeto com eles. A outra coisa é você ir lá, pegar o público que eles estão falando e falar de espiritualidade da forma como você fala para um público que eu não sei como é que eles estão. Não que a gente seja melhor, não é isso. Mas pelo menos a gente sabe que a gente vai lá com a vontade de passar, entendeu? A outra coisa é você participar de projetos. Eu acho que é isso que é. Então vá, velho, vá sim, ele foi. Mas a gente, sempre quando para assim, me chamou no canto, eu fui lá na casa do Samuel, me chamou na sala, assim, ficou conversando um tempão sobre isso, que ele estava assim e tal. Eu falei, a gente não vai mudar o mundo, né? Mas tem que tomar cuidado sobre assim, vá, faça informação e vai embora. Aí daqui a pouco, daqui a uns 6 meses, você volta, entendeu? Isso um monte de lugar, assim, que são legais, são pessoas, nem todo lugar, assim, a gente tá aqui, velho, entendeu? Não tem o que fazer. Você tem que dançar com a música, mas mantendo uma certa distância para não ficar muito com grave batendo na cabeça. Mas não se perder, digamos assim, né? A galera não tem como, tá no umbral, já tá na lama já. Né? Pergunta aqui o Espírito. Saulo, fui casado há 10 anos. Depois que conheci a ayahuasca, entendi o quão manipulado estava sendo pelo materialismo. Graças a Deus, vamos lá. Só pergunta aqui. Você quer que eu fale de um jeito? Eu não vou falar do jeito que você está querendo, tá? Vou falar de outro. Mas, legal. Olha o que você falou para mim. Primeiro você falou da sua vida pessoal e seu relacionamento. Beleza. Há 10 anos. Depois você falou que conheceu a ayahuasca e falou que estava sendo manipulado por materialismo. Eu não sei o que foi que aconteceu, mas parece que você descasou e atrelou, pelo que eu estou falando ali, a sua relação à questão material. Aí você diz, eu graças a Deus que ia tempo, mas foram 10 anos. Mas vamos lá. Primeiro, foram 10 anos da sua vida. Nunca foram perdidos. Entendeu? Valorize as coisas que você viveu. Não diminua as coisas que você viveu. Eu jamais faço isso. Eu tenho dificuldade, isso é uma coisa. Mas você cresceu, foi gente, foi você ali. Mudanças drásticas não costumam ser boas, viu? Principalmente quando a gente acha que está salvo e antes não estava. Normalmente, não sei que foi uma coisa absurdamente, sei lá, o cara estava usando crack, o cara estava, sei lá, louco de pedra. Meio termo, sempre no meio. Porque pense comigo, você disse que há 10 anos, e se por acaso daqui a 10 anos você descobrir alguma coisa sobre uma questão de radicalismo e extremismo, mudança drástica de comportamento. Então, sempre observe e levante a sua própria... mas minha vida foi horrível. Não... Mas foi quem fez você. Você é hoje quem você é porque você teve tudo que você teve e passou. Você não é o cara que... Então, você está reagindo ou você está sendo você agora? Porque você sempre foi você. Então, valorize o que você viveu. Não diminua a sua própria vida. É a sua jornada e ela é muito importante. Formou a sua personalidade. Para que agora você curta esse agora com intensidade e depois não resolva ir para outro lugar falando que aí era ruim, entendeu? Que talvez possa ser um padrão de personalidade. Lembra que eu falei para você que apesar das dificuldades, existem muitas coisas boas nos lugares que nós passamos. Então, sempre levante ao máximo possível a sua história para que você tenha uma parte interna legal. Apesar de também não ter sido fácil, que só você viveu os anos que você estava lá, né? Isso faz com que você tenha um pouco de bondade em tudo que você faz, tá?
assim, de respeito, de carinho por você, tá? Quando você tem carinho por você, você vai ter carinho pelos outros. Então, tá tudo bem, velho. Eu hoje, sinceramente, tudo que aconteceu na minha vida, quem fez exatamente quem eu sou, você também. Eu reclamei muitas vezes de várias situações. Você vai despertando, vai tentando não... Foi o que deu, né? As coisas aconteceram como tinham que ser. Foi o que deu para acontecer. As pessoas talvez deram o seu melhor. O melhor nem sempre é o melhor, né? É o melhor do mundo, mas é o melhor dela, né? Pergunta aí, o Wilson fala aqui, concordo com você. Estive no evento presencial com figurinhas carimbadas e vi cada coisa em contrapartida. Estive com duas experiências impecáveis, um deles é o Wagner, pois é. Mas tem tudo, velho. A galera... não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. O mundo da internet fez isso, né? Essas coisas existiam, a gente virou rentável, cara, difícil segurar. Difícil. Eu não sei, a tendência é piorar, tá? Agora, nesse ponto. Às vezes, mas um dia é bem comum, você vai de madrugada numa live no YouTube, tem uma pessoa ali online respondendo tarô para outras pessoas. É legal, mas não existia essas coisas. Então, as pessoas estão conseguindo fazer isso. Se elas fazem isso de forma absolutamente honesta e sincera, ótimo. Eu não sei quantas estão sendo realmente, verdadeiramente sinceras. Eu vi. Eu vou te perguntar, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Olha a enquete que eu vou colocar aqui. Eu não vou abrir enquete agora, eu vou perguntar, você acha isso certo? Sim ou não? Eu vi uma pessoa conhecida, um casal que não estava bem e, obviamente, essa pessoa não sabia, tá? Esse casal não estava bem e ele estava... eu estou tomando cuidado com as palavras, porque estou falando devagar e pensando, porque eu costumo falar as coisas. E essa pessoa disse para eles, esse casal, eles brigavam o tempo inteiro, era briga feia, tá? Que eles tinham uma missão espiritual, juntos. Eu não sei quem que consegue ver essas coisas e fala, mas vamos pensar o seguinte, se for verdade, você infligiu uma sensação deles, que eles deveriam ter sozinhos. Se for mentira ou não for exatamente aquilo, essas pessoas se mantiveram juntas por quase um ano em estado de absoluta briga e dificuldade, porque esta pessoa disse a elas que elas tinham uma missão espiritual. Aí eu pergunto para você, está certo isso? A enquete está aqui. Está certo alguém poder falar para outra, não, você vai sim, isso vai ser sim bom para você. Isso aqui vai ser sim, não sei o quê. E aí? E se não for assim? Vou conseguir esse emprego? Sabe se isso aqui vai dar certo? Estou com essa pessoa, porque as pessoas procuram um cartomante para isso. 90% estão mentindo, galera. Você é um cara sério que joga, eu sei que você é. Mas é verdade ou não é verdade? Você tem que ter um cuidado que você tem que ter. Não sei o quê. Tá. Como é que é? Eu fico com essa pessoa ou não fico? Você acaba... Ela tá ali todo dia fazendo não sei o que, tal. Você vê a história, você não precisa nem de cartomante para falar assim, olha, bota o baralho na mesa e fala, essa pessoa só apronta com você, não precisa nem disso aqui para falar, você quer o quê? Um conselho de amigo ou um conselho espiritual? Porque eu estou lhe falando, não precisa de espírito para falar isso aqui. Então, assim, de repente, pois é, esse é o problema. Olha aqui, de repente é uma missão de aprendizado. Uma missão de aprendizado, Diego, eu e você temos aqui agora. Entendeu? Você falando isso, eu lendo isso com você. De repente, é uma missão de aprendizado. Nós estamos agora trocando informação. Tem uma missão de aprendizado aqui. Você falou alguma coisa daí, eu falo um monte daqui. Você não pode falar, infelizmente, não falaria. Então, assim, por isso que tem que tomar muito cuidado. Porque uma missão, o que não é missão de aprendizado? Até uma topada que você sabe que você não pode ter que andar de chinelo. Então, tudo é. Então, você tem que tomar bastante cuidado, porque pode ser verdade? Claro que pode. Pode ser também não ser. Sinceramente, 90% de chance de não ser. 10% de chance de ser. Então, por isso tem que tomar muito cuidado. Muito, muito cuidado. Porque eu acho... Porque pensa comigo, Diego. Pensa pelo lado do médium. Esquece o casal agora.
Para o médium, se foi verdade, ele ajudou 2 pessoas. Se não foi, ele atrapalhou 2 pessoas. Pergunto para você, se não for, o médium tem karma? Ou médium, entre aspas, nesse caso, tem karma para ele? Quantas vezes ele está fazendo isso? Então, é disto também que eu estou falando, não é só pela ótica da pessoa. Está fazendo isso 200, 300 vezes? Eu estou falando de você arranjar encrenca para a sua vida, atrapalhando a dos outros, entendeu? Então tem que tomar bastante cuidado com isso, bastante. Há uma grande situação de você chegar para uma pessoa e... É lógico que tem um monte de gente com dificuldades, você não tem culpa das dificuldades pessoais das pessoas, da forma como ela interpreta o mundo, né? Pois é. Pois é, Jéssica. Independente da missão, se alguém do relacionamento está sendo abusivo, ninguém é forçado a ficar, porque não acha que ninguém escolhe ter relacionamento abusivo. Pois é. Isso é bem básico, mas é a diferença de você ver a lógica só é vista quando você tem a capacidade de usá-la, normalmente quando você não está envolvido numa situação emocional onde não consegue fazer uso. Então, a gente está de fora, a gente consegue ver com mais clareza. Aí isso serve para tudo. Conseguimos todos nós aplicar isso, Jéssica? Esse é o grande, né? Difícil. Olha, vou mostrar para vocês o que eu fiz com materialzinho de medicina. Eu fiz um site para mim. Vou mostrar agora para vocês. Olha que arquivo que eu fiz. Ali, vou mostrar aqui. Não, esse não aqui. Esse aqui foi o arquivo que eu segui hoje. Olha que bonitinho, cara. Esse aqui eu fiz um site em que ele cria um HTML. Eu fiz uma AI. Para mim, eu digitei, eu programei, ainda estou arrumando ela. Não bota imagem ainda. Mas tudo isso aqui foi o que eu falei hoje. Olha, porque eu fiz assim, eu estudei TDAH, eu estudei qual era a forma de eu não me perder o menor possível, com formas coloridas, sabe? Eu escrevi isso aqui tudo. Aí eu coloco o texto lá na AI, ele faz isso aqui para mim desse jeito, do jeito que você está vendo aqui. Para cada coisa que eu fui falando, cada detalhe que eu fui estudando aqui, ó. No final, as coisas todas que eu estava falando, tá vendo? Aqui, ó, aquelas partes que a gente estava conversando aqui do sim ou não, sessão especial, os 20 tipos de manipulação, tá vendo? Porque é assim que é mais fácil de eu estudar. Se eu estudar com texto corrido, eu não consigo, entendeu? Olha que bonitinho, né? Que fica legal. Eu tenho feito assim, tenho conseguido melhorar até aqui nos vídeos também. Então, o mundo é um mundo de melhora. Galera, ó, o objetivo desse vídeo é a gente, além, repito o que eu falei no começo, de olhar e não ser manipulado por uma maldade que nem sempre é proposital. As pessoas não são assim porque querem. Nós precisamos amar nossos pais. Minha mãe era nervosíssima. Minha mãe pegava a roupa da gente nervosa e jogava na rua, velho. Eu nunca vi a mãe fazer isso. Mas minha mãe era a pessoa mais legal do universo. Eu não troco minha mãe por mãe nenhuma. Mas minha mãe brava era o filhote do capeta. Aliás, o capeta falava, esta é minha filha. Então, assim, nós precisamos também amar as sombras dos outros e entender que nem sempre amarão as nossas. Porque viver perto de pessoas é viver dentro de maldades. Nós temos ciúmes, inveja, manipulação, chantagens, entendeu? Então, o que se faz? Esse vídeo é um vídeo, além de você olhar o que está fora, para você olhar o que está dentro, de uma forma legal. E é um vídeo para se espiritualizar. Minha mãe jogava vassoura, chinelo, aí aprontava, megava, minha mãe pegava do nada, você não vai limpar esse guarda-roupa sujo aqui. Ela pegava as roupas todas e abria a porta e jogava na rua. Sério. Aí a pessoa tinha que ir lá, que nem uma mendiga, pegar as roupas. Depois ela se arrependia, pegava as roupas todas, lavava, dobrava uma por uma, pedia desculpa, entrava naquele negócio dela lá e tratava com carinho, fazia suco, fazia bolo, fazia aquele bolinho de chuva, tudo para alegrar a gente. Mas ela tinha esses surtões. Então, o mundo, ele tem coisas que você tem que abraçar as pessoas que você ama, tá? Tem que abraçar. Tá tudo bem. Algumas coisas são difíceis, outras nem tanto, mas a gente também tem que tomar cuidado, já que algumas pessoas, para como que isso vai ser, como que está acontecendo, para que a gente não faça uso da nossa bondade demais, pelo menos aqueles que a gente tem que tomar cuidado, minha mãe.
A família da minha mãe toda. Não, minha mãe era nervosa. Quando minha mãe ficava nervosa, ela ficava paz. Minha mãe incorporava. Minha mãe tinha um encosto, velho. Era um encosto. Eu apanhei do encosto. Pô. Eu fui criado pelo encosto. Minha mãe passava o dia incorporada, velho. Semi-incorporada. Sob controle do espírito. Total. Não baixava a frequência, pelo amor de Deus. Era ela, tá? Só que existe uma lacuna que a gente ainda não sabe, que é um outro caminho que um dia nós saberemos o quanto nós somos influenciados e controlados. Dona Ângela era uma fofa, mas também era deixa eu ver se eu tenho uma foto dela aqui. Não sei, tá aqui. Aqui, ó. Minha mãe e minha irmã, pequenininha. Cuidado, que pode voar uma vassoura na sua direção. Brincadeira, ela é uma fofa. Agora é incrível. Né? Uma pessoa morria, mas não saía de pé dos filhos. Não tinha esse negócio, não. Morria, minha mãe morreria ali. Ela não tem esse negócio. Só aquela coisa de mãe, vamos embora, não sei o quê. Toda mãe boa fala isso. Mas jamais sairia. Então, valorizemos os seres incríveis e as partes da vida que nós tivemos, tá?